E falando em desmatamento em Amazônia, né, principalmente, um dos pontos cruciais para acabar com o desmatamento na Amazônia é a destinação de terras públicas localizadas dentro desse bioma. E esse é o assunto da nossa entrevista de agora com Anne Alencar, que é diretora de ciências do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Segundo o Instituto, uma informação bem relevante, 51% do desmatamento na região nos últimos anos ocorreu em áreas públicas. Anne, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, a Anne que fala com a gente direto de Brasília. Vamos começar então comentando, né, sobre esse número. Mais da metade do desmatamento na Amazônia então ocorreu em áreas públicas, ou seja, essas áreas que teoricamente pertencem, né, ao povo brasileiro viraram uma terra de ninguém. Sim, exatamente. Esses números, eles são, revelam uma questão muito grave. É uma questão de que o patrimônio dos brasileiros tem sido constantemente invadido, ocupado, né, e degradado aí. Então, a gente realmente, para combater o desmatamento, esse é o caminho que a gente tem que começar. Começar pela conservação aí das nossas florestas públicas. Anne, quais que são os principais desafios que existem hoje para a destinação dessas terras e qual que é a melhor forma de resolver esse problema, né? Você já citou aí, mas fala um pouquinho mais sobre esse cenário. Então, para a gente ter uma visão um pouco mais pé no chão, assim, de onde está acontecendo esse desmatamento, quando eu falo que 51% do desmatamento acontece em terras públicas, eu estou falando de desmatamento que tem ocorrido em unidades de conservação terras indígenas, mas principalmente, né, cerca de 35% em áreas públicas ainda não destinadas, que não sofreram uma destinação, né? De fato, tirar terras, né, que estão, terras públicas, e destiná-las, e colocar uma destinação para elas, faz com que essas terras saiam do mercado ilegal de terras e desestimule a grilagem. Então, o Uhum. primeiro passo para que isso aconteça é realmente ter um engajamento das agências que cuidam desse assunto, né, para que isso ocorra. Entendi. Quem sabe transformar em parques nacionais, né? Enfim, e aí eu te pergunto, como é que tem sido a atuação do Amazoniar nesse cenário? Olha, o Amazoniar, ele é uma iniciativa que traz ao público as principais questões que estão relacionadas à Amazônia, né? Então, é trazer a Amazônia para a sociedade e de forma com que as pessoas possam ter uma noção melhor dos principais problemas e de como elas podem contribuir na solução desses problemas. No caso das florestas públicas não destinadas, que são a principal fonte do desmatamento hoje, é muito importante as pessoas entenderem que quando a gente está falando de desmatamento da Amazônia, a gente está falando de ilegalidade, Uhum. principalmente, né? Ou seja, de Então, grilagem, né? Atividades ilegais que de acontecem. grilagem, exatamente, de ocupação irregular de terra, e que isso deveria ser a principal fonte de ação, de atuação do governo para reduzir esse problema que é o desmatamento ilegal. Com toda a questão da fiscalização, né? Ou a falta dela, que acaba sendo um dos principais problemas aí para que se combata esse problema, né? Essa questão toda, né, Anne? Sim, com certeza. A questão do comando e controle, da qual a fiscalização faz parte, né, é um elemento principal, é fundamental. O negócio é que hoje a gente está falando de uma ocupação irregular, de uma grilagem de terra, de especulação de terra na Amazônia, que está incluída vamos dizer, intrínseca a outras atividades ilegais, né, como a mineração, como o tráfico de drogas, o tráfico de animais. Então, hoje, na Amazônia Profunda, né, a ilegalidade tem tomado conta. Então, para além da fiscalização, né, operações de inteligência, por exemplo, para descobrirem esses grupos, né, Uhum. descobrirem para onde está sendo levado o dinheiro, isso é fundamental
para mostrar que tem alguma governança sobre o território, que é um território público, né? Um território da nação, do governo brasileiro ou dos governos estaduais. Então, isso é o primeiro passo que tem que ser dado para combater esse tipo de desmatamento na região. Entendido. Anne, e o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, o sistema autodeclaratório, ele acaba sendo um ponto de atenção aí no meio desse cenário todo? Com certeza, o CAR, infelizmente, ele tem sido utilizado como um indício de grilagem nessas áreas, né? O CAR é um instrumento muito importante para o processo de regularização ambiental do Fundamental, Brasil, né? fundamental, mas infelizmente ele está sendo utilizado de forma errônea, né, sobre essas áreas, que são áreas destinadas para serem florestas, e aí a gente só precisa saber que tipo de floresta pública vai ser, se vai ser um assentamento diferenciado, uma terra indígena, uma unidade de conservação, né? Então, esse processo de destinação, ele tem que ocorrer antes que perca, né, vamos dizer, antes que essas áreas sejam destruídas por esse processo de grilagem. Vamos ficar de olho em toda essa situação, né, Anne? Anne Alencar, do IPAN, falando com a gente direto de Brasília, da capital federal. Obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e um bom fim de semana para você. Obrigada, Sara. Bom final de semana para você também. Obrigada. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.